Olá, muito bem-vindo mais uma vez. Graça e paz seja contigo da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí para iniciar mais uma aula da nossa escola biblical e desta feita já estamos na segunda lição do quarto trimestre, gente. Olha só, o governo divino em mãos humanas é a nossa revista desse quarto trimestre. Nós estamos estudando ela e estamos falando do livro de 1ª e 2ª Samuel. São dois livros que foi preciso, né, como já falamos na aula passada, ter esses dois livros. Eles fazem parte dos mesmos livros que, da mesma cronologia que nós falamos, de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, Crônicas, né, e assim por diante. Os livros que são compostos são dois livros de Samuel para dividir-se a história, dividindo-se os personagens, que é Samuel, Davi e Saul, são os três personagens principais desse início dessa história aqui. Eu quero, antes de iniciar essa aula, falar com você sobre o sorteio da Bíblia Scofield. Essa linda Bíblia de estudo aqui, você está dando para você ver. Essa Bíblia de estudo perfeita, que é a Bíblia de estudo Scofield. Eu vou estar sorteando ela agora dia 14, tá? E dia 14 de outubro agora ela faz parte da revista do terceiro trimestre. Então você quer tentar ganhar essa Bíblia, concorrer a essa Bíblia, se inscreva em nosso canal se ainda não é inscrito. E você que é inscrito, o link da descrição do vídeo falando sobre o sorteio está aparecendo aí na nossa tela, aí vai estar aparecendo na descrição. Então você pode acompanhar também. Falando em descrição, o nosso canal ele possui uma descrição ali para você conhecer melhor o canal, me conhecer. Eu sou o pastor Walter Leme, da Igreja Assembleia de Deus Central em Cachoeiro, e você vai conhecer na descrição um pouco da minha biografia, que eu vou estar postando nos outros vídeos. Eu vou estar falando um pouco sobre a minha biografia, dos meus conhecimentos, da minha área, tudinho, para você poder conhecer um pouco mais da história. Quem sabe a gente vai fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isto. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nascimento de um líder profético em Israel. Mas eu quero pedir a você que, antes de começar essa aula, já dá um ok aí, já aperta logo aí, dá um like bonitinho aí, ajuda a gente aí participando e divulgando também a nossa live, tá? Depois, no final dessa aula, você vai ter argumento para você comentar. Aliás, eu quero pedir que você não saia daqui, porque eu tenho assuntos interessantes ao final desse vídeo. Então você vai assistir ele todinho para que você possa entender tanto o conteúdo dessa revista, quanto também os assuntos que eu quero trazer para você de novidades que estão vindo aí para o canal para os próximos dias. Ok? O nascimento de um líder profético em Israel é a nossa aula de número 2. Muito bem. Mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos então iniciar a nossa aula, o nascimento de um líder profético em Israel. O texto óbvio está em 1 Samuel 1:20, que diz assim: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. Samuel é o Deus presente, é o nome do Senhor, né? E também tem a verdade prática, assim, o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser resultado da oração, consagração e ensino dos pais nos lares. A leitura bíblica em classe, ela está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 20 até o 28. Eu quero ler também com você os objetivos dessa lição, que é elucidar ou confirmar o ambiente familiar de Samuel, esclarecer, né, trazer um esclarecimento maior, que Samuel foi fruto de oração, e também expor a dedicação de Samuel ao ministério a qual ele foi chamado. Quero ler com você a introdução dessa revista. Vamos lá para a introdução. Antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Nessa lição veremos que este homem tinha tudo ao seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi fruto da oração da sua mãe. Em seguida, passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli, morando no santuário central. Veremos que Samuel era constante na casa do Senhor e por isso foi grandemente abençoado. O nosso objetivo é que, a partir dessa lição, você e seu lar sejam grandemente abençoados.
Vale a pena criar os filhos no temor do Senhor e que eles não se afastem da casa de Deus, né? Bem, para iniciar a nossa lição, eu quero chamar a sua atenção para a lição anterior, para a primeira lição que nós tivemos, que nós falamos aqui a respeito de conhecer a história de Samuel, conhecer os livros de Samuel. Nós conhecemos que para os livros de Samuel, nós tivemos uma profundidade muito grande nele. Nós conhecemos o original de Samuel, quem foi Samuel, por que da escrita de Samuel. E agora nós vamos entrar nessa história sobre a profecia que se cumpriu no capítulo 1 de Samuel. Quando essa mulher, Ana, que ela tinha que dividir o seu esposo com outra mulher, com Penina, com seu marido Eucana, com Penina, ela sofria amargamente. Ana tinha um sofrimento, até porque qualquer mulher israelita, qualquer mulher, o desejo dela era ter filho. Acredita-se até que Eucana tenha tido a sua vida com Penina também, por causa dessa esterilidade de Ana. Ana era estéril, Ana não podia ter filho. Mas Deus faz um milagre, faz uma promessa a Ana. Ana tem uma promessa de Deus para a vida dela. Quando chegamos no livro de Juízes, que termina com a morte de Sansão, a terra começa a passar por uma mudança de vida. Aí nós vamos entender, do final da revista passada, que nós falamos que Samuel era o divisor das águas. Que agora alguém que não tinha, vamos dizer assim, que Ana, né? No caso Ana, que era estéril, jamais seria mãe de um profeta que seria o divisor das águas. Mas Deus, quando ele faz uma promessa, Deus cumpre aquilo que prometeu. E Deus tinha a promessa que traria alguém para reger aquela terra, traria um legislador, alguém forte, alguém bramido, alguém com potência, alguém com força, alguém com autoridade espiritual para poder reger aquela terra. Agora, a promessa de Deus vai cumprir aonde? Em Samuel. Mas aos olhos humanos, poderia ser de repente um dos filhos de Penina, porque ela era a mulher que gerava filhos. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é que Deus, quando ele tem uma promessa, ele usa do impossível para cumprir essa promessa. Quando o Senhor tem uma promessa, ele usa do impossível. Na lição que você vai estudar, vai contar a história de onde nasceu Samuel, como foi o nascimento, as terras dele, tudo isso. Mas eu não quero trazer dentro desse assunto, eu quero trazer para você um filho gerado debaixo da oração. Eu conheço muitas mulheres, muitos pais, que não podiam gerar, mas Deus abriu a madre, Deus abriu e trouxe à luz o filho da promessa. E Samuel, sem dúvida, é o filho da promessa. Samuel tinha, quando Ana foi orar ao Senhor, Ana foi apresentar ao Senhor, e estava ela já na sua manhã ali, orando, chorando aos pés do Senhor. Tanto que, se você lembrar do episódio, desse fato, você vai lembrar que o sacerdote Eli, por sua vez, que era o sacerdote da época, o sacerdote Eli lhe acusou, dizendo que ela estaria embriagada. Embriagada. E Ana vai dizer assim, olha, não te tenho tua filha por embriagada, mas minha alma está triste, porque ela queria ter um filho. Agora Deus faz uma promessa a Ana, depois da palavra profética do sacerdote, que o Senhor conceda o que deseja do teu coração. Ana, por sua vez, ela vai ter agora essa resposta de Deus. A resposta de Deus vai vir na bênção. O que eu quero destacar nessa lição para você, meu amigo, minha amiga, meu aluno, professor, levar para sua sala, que quando as coisas acontecem debaixo da promessa de Deus, tem tudo para dar certo. Filhos que é gerado debaixo da oração é filho de promessa. Vamos começar por as características de Samuel. Samuel está nascendo de um lar a qual os pais dele depois vai sofrer as consequências. No caso de Eucana, ele vai ter ali, dividindo-se com duas mulheres. Essas duas mulheres agora brigando porque queria ter filho. Penina tinha seu filho, tinha seus filhos, aliás, a cada ano nascia filho, e zombava de Ana. E ele estava ali provocando a situação ali, porque, na verdade, ele amava Ana. Mas Ana não podia gerar o filho.
Só que, por sua vez, Penina gerava. Agora, aquela Penina que zombava de Ana a toda vez que nascia seu filho, agora ela vai ter uma surpresa quando Ana vai voltar do templo e passados-se os tempos, Ana vai estar grávida. Olha o resultado. Aí esse Samuel, profeta Samuel agora, vai nascer num lar, um lar um tanto que bagunçado. Mas só que tem uma diferença aqui. Ana sabia o lar que ele ia nascer, mas Ana também fez o primeiro propósito. Fez um propósito diante de Deus e voltou ao Senhor. Se só me deres, ele vai ser meu até a idade de te entregar. Ana faz um voto e cumpre esse voto. Primeira coisa, Samuel tinha tudo. Se Ana não oferecesse ele ao Senhor, não teria nem nascido, né? Porque Samuel nasce para a oração. Ana faz a promessa, Deus dá a Samuel. Se Ana quebra essa promessa, Samuel ia nascer num lar desturbado, num lar sem a cultura religiosa e espiritual. Até porque o seu pai era da linhagem sacerdotal, mas vivia uma vida também que não agradava a Deus. Aí agora, que a lei permitia, mas que Deus não queria, porque Deus sempre amou o casamento, a família, Deus sempre quis o bem, Deus sempre quis que o homem tivesse uma só mulher. Houve essa permissão com os costumes da lei. Agora, ele vai largar agora, vai pegar o filho, vai nascer primeiro, debaixo da oração. A Ana vai dobrar o joelho no chão e vai clamar ao Senhor que eu quero um filho. Eu quero um filho. Eram tempos difíceis. O Senhor resolve conceder a ela. Quando Ana faz a promessa ao Senhor, Deus muda os planos. Deus começa a fazer tudo para cumprir na vida daquele Samuel, o homem que ele queria para reger uma nação. Olha como que uma oração faz a história da terra mudar. Uma oração e um voto cumprido. A oração e o voto cumprido. Quando você coloca nas mãos de Deus, que você deposita nas mãos do Senhor, há um intermediário de Deus, há um intermédio de Deus aí, que o negócio começa a escrever a história. A história vai sendo escrita. Agora Ana vai pegar o seu filho, vai desmamar ele, passar o tempo, aproximadamente até os 3 anos de idade. O menino vai estar tranquilo, 3, 4 anos de idade, e o menino vai estar já grandinho. Agora Ana vai pegar aquele menino e vai levar ele perante o sacerdote. Numa das vezes que o seu marido foi apresentar sacrifício, subiu a Siló para apresentar sacrifício, Ana não foi, porque ainda estava aumentando. Agora ela tinha que esperar o menino desmamar para poder levar o menino. Nesse intervalo, Ana vai pegar e vai entregar ao sacerdote. Quando chegando lá, ela vai lembrar a ele. Sacerdotes, lembra de quem sou eu? Lembra que há tantos anos eu estive aqui, eu estava chorando? Aqui está a minha bênção. E eu vim depositar, porque eu prometi ao Senhor que navalha não passaria sobre a cabeça dele. Ele teria agora um princípio. Ele teria agora uma promessa. E eu estou trazendo ele agora. A partir de hoje, ele é do Senhor. Cuida dele. Apresenta ele a Deus. Primeiro, Samuel foi gerado debaixo de oração. Segundo, Samuel obedecia os princípios bíblicos. Terceiro, morou dentro da casa do Senhor, sendo educado por um sacerdote. Mesmo que depois, como eu já falei no vídeo anterior, esse sacerdote não deu um bom exemplo, Samuel agora ele vai ter o exemplo. Porque ele tinha o exemplo de sua mãe, que era uma mulher de oração, que era uma mulher que batalhou. E disse, meu filho, eu estou abrindo mão de você para você servir ao Senhor. Eu abro mão de você para você se dedicar ao Senhor. Agora, Samuel vai dedicar ao Senhor. Cumpre-se agora a palavra do tema da nossa revista, que nasce-se um profeta, nasce-se um grande líder ali, profético. Agora vai nascer um profeta ali. Esse é o profeta Samuel. O profeta que Deus levantou para poder trazer Israel de volta aos parâmetros que Deus queria. Vamos avançar um pouquinho. Para nós entendermos aqui, deixa eu pegar as anotações que eu fiz para você entender que quando uma família ela é colocada aos pés do Senhor,
Deus muda a história daquela família. Já pensou a família? Quantas famílias que hoje não são mais apresentadas ao Senhor? Antigamente se apresentava muita criança, hoje em dia já não faz tanta questão. A evolução que está por aí já não faz questão de estar apresentando. Samuel é um grande exemplo de vida consagrada ao Senhor desde o nascimento. Fica aqui uma palavra aos pais, para que possa aprender a apresentar e consagrar seus filhos ao Senhor. Os filhos precisam ser consagrados ao Senhor. Nessa aula desse domingo, desperta a igreja, desperta a família para consagrar sua família ao Senhor, consagrar os filhos ao Senhor, os pais consagrarem os filhos. Samuel foi consagrado desde o ventre. Samuel não foi consagrado um rei, um líder, depois que nasceu pelas mãos de Eli, não. Samuel, antes de Eli, Samuel já tinha sido consagrado pelos teus pais. Quando o pai consagra e abençoa, há uma prosperidade sobre os filhos. A prosperidade de Deus vai gerar sobre os filhos. Por quê? Porque ele sai da casa com a bênção. Hoje nós estamos vendo quantos lares divididos, quantos lares atribulados. Por quê? Porque os filhos não têm mais as bênçãos do pai. Quando cresce, deixam a bênção do pai. Filhos que abandonam seus lares, abandonam o lar do pai, saem de uma forma erradamente, não carregam a bênção do pai e da mãe. Os pais precisam abençoar seus filhos e os filhos têm que correr atrás das bênçãos. Olha a história de Jacó, antes da morte. Aquela fila de filhos em volta dele, na esperança da bênção. A bênção é muito importante para o lar, para os filhos, para a família. A bênção é importante. Pena que muitos estão abrindo mão dessas bênçãos. Pena que muitos estão abrindo. Eu quero tentar trazer para você, de repente não vai dar tempo, debater mais sobre esse assunto, sobre a bênção dos filhos, a bênção dos pais. O que Samuel me desperta nesse capítulo aqui, nessa lição, Samuel me desperta o desejo de ter a família aos pés do Senhor. Todo pai precisa ter esse desejo, essa vocação, essa vontade. E Ana despertou isso. Agora, Penina tinha uns filhos que nunca foram apresentados ao Senhor. A história nem fala dos filhos de Penina. Agora, Ana demorou a ter um filho, foi zombada por Penina, mas aquele filho foi o maior líder, o maior profeta, o maior juiz. Foi um homem que marcou a história do cristianismo, a história de Israel. Ele marcou a história. Agora esse sacerdote, esse profeta, este homem chamado Samuel, ele vai dar um grande exemplo para a humanidade, dizendo que ele era filho da promessa. Quando Samuel é entregue na casa de Eli, de repente a surpresa de Eli de ver aquela criança chegando ali para ser educado por ele, porque era normal, ele vai entender que uma mulher que não tinha, estava chorando para ter um filho, agora ela vai entregar. Fica aqui uma outra correção. Aquilo que nós votamos, temos que aprender a cumprir o nosso compromisso com Deus. Muitas famílias estão bagunçadas, porque as pessoas fizeram promessas que não cumpriram. Fizeram votos que não cumpriram. Não. Se fez o voto, votou, tem que pagar. A Ana fez o voto, levou o filho e colocou os pés do Senhor na casa do sacerdote ali. Isto é exemplo de família. A família precisa voltar àquele tempo de busca, de culto no lar, de culto doméstico, de estar consagrando a família, lendo Bíblia, lendo a palavra do Senhor. A família precisa ter esse tempo maior com oração, com a palavra. Isso é o que nós vamos entender dentro desse livro de Samuel. Saber que quando Samuel nasce também um lar abençoado. Eu imagino o ano que aquela criança no colo, glorificando a Deus toda noite ali, mas ela sabendo que quando fizesse os 3 para 4 anos, ela teria que pegar essa criança e devolver. Porque Deus iria levar ele para cumprir o ministério que tinha que cumprir. Ana não podia segurar Samuel em casa. Samuel tinha uma promessa, e quando se tem uma promessa, não tem pai, não tem ninguém que consegue dominar, mas ele sai debaixo da bênção. Quem levou Samuel
para o tempo, para ser profeta, foi a própria mãe. Fica aqui um alerta agora. Tem gente achando que porque se converteu, porque está pregando, fazendo aquilo, pode abandonar tudo e sair sem a bênção. Não. Ele foi porque alguém abençoou e entregou. Quem era responsável por ele entregou. Você só vai conseguir dar um passo no teu ministério quando alguém que lidera sobre a tua vida, quando alguém que pastoreia sobre a tua vida, decretar bênção sobre a tua vida e deixar você ir em paz. Quando seus pais, com quem é responsável por você, te abençoar. Enquanto os filhos forem rebeldes, viverão debaixo de maldição. Samuel cumpriu-se o ministério dele porque ele tinha a bênção dos pais. Eu até imagino a história, não diz, imagino que ele voltava em casa, confraternizava com os pais, mas o lugar dele era o santuário. O lugar dele era a casa de Deus. O lugar dele era orando, era vigiando, era consagrando, era se preparando para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Grande exemplo de alguém que nasceu debaixo de oração se chama profeta Samuel. Eu quero trazer só esse resumo para você, para te despertar quem foi Samuel. O exemplo de um filho nascido debaixo da oração de uma mãe. Ok? Eu quero ler com você também a conclusão, que diz assim: com essa lição somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. Uma vez abençoados, voltamos à sua casa, conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo pelas orações respondidas. Nesse sentido, nossa vida deve ter um testemunho aberto, e aos nossos filhos aceita a dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Ana teve dois privilégios: ter um filho e, além disso, vê-lo ungido por Deus para o ministério. Por intermédio da sua família, Deus pode levantar novos vocacionados. Se você está orando pela tua casa, orando pelos teus filhos, apresentando diante do Senhor, saiba que está para nascer um profeta dentro da tua casa. Saiba que está para nascer uma profetisa dentro da tua casa. Está para nascer um homem de Deus na tua casa, uma mulher de Deus, uma cantora, um pregador. Está para nascer alguém com ministério preparado diante de Deus, porque você está apresentando essa pessoa diante do Senhor. Não canse de apresentar a tua casa aos pés do Senhor. Insista com teus filhos, busque ao Senhor, que o tempo do ministério dele pode estar próximo. Depende da sua intercessão e do seu lado de agradecimento. Quando Deus fizer, agradeça, porque o Senhor fez aquilo que lhe apraz. Amém? Que Deus te abençoe. E não saia sem deixar o seu like, o seu comentário. E na próxima semana vem aí o sorteio da nossa Bíblia. Vai ser um estouro e tem Bíblias novas sendo sorteadas. Deus te abençoe. Aquele abraço. Até semana que vem.